Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a esse Deus Todo-Poderoso, amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Uma alegria, meu nome é Alda Célia, pastora Alda Célia, e eu estava com saudade de vocês. Trago um abraço muito grande, como eu disse, da minha família. E Deus fez um milagre na minha voz hoje. Eu não estava cantando nada. Quando eu peguei o microfone que eu vim cantar aqui, a voz saiu. Eu falei assim, minha voz está saindo. De manhã, eu fazia assim, só o Léo, para me ajudar aqui, tadinho. Deu maior força, né? Mas orei muito por isso, recebi a oração também da Joinha, da Chile. Ali, acredita ou não, Giovana já está com 22 anos. Quem lembra da Giovana dançando pequenininha lá na igreja? Né? Desde lá da Terra Encantada e antes também. O Nicolas está com 19. Meu Deus. Meu marido lindo, continua lindo, 1,80 m, olhos azuis, mas é meu, tiro o olho. 29 anos de casada. Uhul! Alegre, feliz, é possível, viu? Amém? E eu quero dizer uma coisa para você, olha, meu marido nunca levantou a voz comigo. Em 29 anos. Quero que os homens tomem esse exemplo aí. Sempre me tratou como uma minha esposa maravilhosa. Aí eu falo para ele, continua falando, amor, um dia eu acredito. Você sabe que mulher tem memória curta, né? O homem tem que elogiar todo dia, que a gente esquece. Não é verdade, gente? As meninas aí? A gente esquece que é bonita, né? Tal, que é amada, tem que lembrar. Então, outra coisa também que eu posso testemunhar do meu esposo aqui, que eu amo na vida dele, é que ele nunca passou um dia sem ler a Bíblia. Em 29 anos, eu nunca vi ele passar um dia sem ler a Bíblia. Glória a Deus! Quero ver você bater esse recorde, hein? Amém? É isso, Deus está chamando você, Deus nos chama para ser uma família sacerdotal na terra. Uma família que represente, que modele, que traga o modelo de Deus. Você não é desse mundo. É diferente. Nós somos parte de um reino diferente. Deus fez tanto milagre na minha vida, que se eu fosse testemunhar aqui hoje, acho que eu tenho até que escrever um livro. Vai se chamar Aventuras com Deus do Impossível. Brincadeira, não comecei ainda não, mas quem sabe é de Deus, né? Mas eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que essa noite faça diferença. Que essa noite seja um marco, Deus, um divisor de águas. Aquele dia foi o dia que a presença de Deus me encontrou, que a glória de Deus me renovou, que a alegria voltou para minha casa, que o meu casamento foi restaurado, que a minha saúde foi liberada, que as provisões que estavam amarradas foram desobstruídas, que os embaraços das minhas emoções e dos meus pés foram retirados. Oh Deus, este é o dia em que o Senhor está presente, e onde o Senhor está presente, onde a Tua glória se manifesta. Oh Deus, não tem opção para as trevas, elas têm que se retirar diante da Tua luz. E nós ordenamos nessa noite que haja luz, haja um novo tempo, haja um novo começo, debaixo da unção do Teu Espírito e do poder da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Amém. Amém? Não sei se dá para você perceber, mas eu sou apaixonada por Jesus. Tem sido assim há muito tempo. Eu me converti com 11 anos de idade, nunca me desviei da presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu gosto de pregar quase assim, não sei qual que eu gosto mais, se é de cantar, se é de pregar. A música, desculpa, tá vendo? Tá saindo. A música é um instrumento apenas, né? Não é um fim. Eu lembro uma vez que, abre lá 1 Coríntios 3, por favor. 1 Coríntios 3:16. Hoje nós vamos estudar um 3:16 diferente daquele que você já sabe de cor. Gostei desse negócio do versículo de cor. Porque quanto mais da palavra você tiver impregnado dentro de você, mais da vida de Deus, mais da vida do Espírito você vai transpirar, né? O que é inspiração se torna transpiração.
Você recebe a inspiração da palavra e depois isso vai transpirar através de você. Ok. Opa, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um clipe aqui no Rio de Janeiro, da música Voar Como a Águia. A gente cantou um pedaço dela aqui hoje. Né? Linda a música, né, gente? Só o Espírito Santo para soprar uma música linda dessa. E eu estava lá, a gente tinha que subir um morro complicado, e o negócio se escorregava, e o pessoal que estava filmando, eu lembro que um dos cameramen chegou para mim e falou assim, tudo pela arte, né? Aí eu falei assim, não, pela arte eu não faria isso, não. Eu faço tudo por Jesus. Pela arte, não. A arte é apenas um condutor para que você possa ter um encontro com Cristo. A gente paga o preço, né, para que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque Ele é tudo para nós. E aqui em 1 Coríntios, eu sei que nós estamos aqui na igreja em busca do Espírito Santo, é verdade? Quantos querem mais do Espírito de Deus? Que lindo. E aqui em 1 Coríntios 3,16, Paulo nos traz uma revelação muito, muito linda. Ele diz assim, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita, diga comigo, habita, em vós? O Espírito, ele habita num corpo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é apenas a habitação de um espírito. Todo corpo é propriedade de um espírito. Você sabia disso? O dia que seu espírito quiser voltar para Deus, o seu corpo cai. Aí não precisa dele mais. O seu corpo só existe para se tornar a casa de um espírito, a habitação de um espírito. Mas nem todo mundo é a habitação do Espírito de Deus. Como é que eu sei qual é o Espírito que governa você? Qual é o Espírito que habita dentro de você? Pelo som que sai dos seus lábios. Lucas 9:55. Eu quero ser vou tentar ser bem rápida, se vocês me perdoarem passar um pouquinho do horário, pode? Pelo menos uns 15, posso pregar 15 minutos? Tá bom. Lucas 9:55. Eu sei que o louvor já foi tão lindo, né? Vocês já experimentaram tanta presença de Deus aqui. Eu achei interessantíssimo quando Jesus fala isso para os discípulos. Olha só. Jesus, porém, voltando-se... Não, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho. Versículo 54. Vendo isso, os discípulos mais chegados de Jesus, Tiago e João, aqueles amigos íntimos, perguntaram, Senhor, queres que mandemos fogo do céu para consumir essa galera? Eles eram bem santos. Só um foguinho. Para matar todo mundo. Porque eles não receberam Jesus. Eles eram samaritanos, rejeitaram Jesus. Porque ele estava com um aspecto assim, eu estou indo para Jerusalém. E os samaritanos olharam para ele e falaram, ele vai para Jerusalém, então nós não vamos recebê-lo aqui. Aí os discípulos ficaram tão chateados, porque Jesus tinha o direito de entrar naquela cidade e falar, vamos mandar fogo do céu e vamos consumir esse povo tudo. Igual Elias fez. Se Elias mandou fogo do céu, consumiu aquele altar, nós também podemos orar, e o fogo de Deus vai vir e consumir essa galera todinha. Aí Deus, sabe como é que Jesus respondeu? Olha só. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis o quê? De que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O que eu entendo aqui? Todo corpo é propriedade de um espírito. E o Espírito fala. Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Tem um recadinho aqui, gente. Opa, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. O Espírito fala.
O som que sai dos seus lábios mostra para mim qual é o espírito que governa o seu coração. E se você quiser cheio do Espírito, você precisa se encher da palavra. Por quê? Porque a palavra é o registro do sopro do Espírito. A palavra é o corpo do Espírito, gente. Quando você fala, você sente um ar saindo da sua boca? Fala aleluia e coloca a mão assim. Sentiu o ar? Então, a palavra espírito, a palavra ar e a palavra fôlego, no hebraico é tudo a mesma palavra, ruach. Espírito de Deus, ruach Elohim. Ok? Tranquilo até aí? Todo som é transportado pelo ar. Se acabar o ar, acaba o som. Tudo que foi criado na terra veio pela palavra. Foi o som que criou. Então, o que sai dos seus lábios vai criar. Vida ou morte vai criar. Se você tiver o espírito de vida, você vai falar vida. E vai acontecer vida. Porque você é casa, santuário, morada do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que lá em Gênesis capítulo 1, pairava sobre a face do caos. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas a terra se tornou sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que eu acho interessante é que, apesar da presença do Espírito, do mover do Espírito, as coisas não mudavam, a crise continuava. Muitas vezes você pode estar fazendo a oração errada. Vem, move, Espírito Santo. Vem mover neste lugar, Espírito Santo. Vem, visita, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Mas você não está profetizando. Você não está ordenando o que o Espírito Santo já colocou a vida nos seus lábios. A palavra está no teu coração e nos teus lábios. Chama a existência que você precisa. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a ouvir o que Ele fala e fale o que Ele fala. Encha-se da palavra de Deus, porque a palavra é o registro, como disse, do sopro do Espírito Santo. Se alguém registrou aqui, foi porque alguém falou. Se alguém falou, foi o Espírito que falou. E essa aqui é a palavra de Deus. Então é o sopro de Deus que deu vida para o homem. Está registrado na palavra. Se a sua alma está cansada, se a sua alma está doente, você precisa do sopro do Espírito Santo para se tornar alma vivente. Porque o sopro do Espírito Santo faz de você alma vivente. O que eu acho interessante é que ali no caos, a Bíblia diz assim, o Espírito pairava sobre a face das águas, mas não adiantou nada. Até que o versículo 3 diz assim, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Alguém tem que profetizar. O que é profetizar? Falar a favor da fé. Concordar com Deus. O que os céus falam, a terra reproduz. Essa é a minha definição de adoração também. O que é adoração? Adoração é reproduzir na terra o ambiente que é feito no céu. Se nos céus, quando nós lemos aqui Apocalipse, lemos Salmos, a gente vê, contudo tu és santo, Salmos 22, versículo 3, contudo tu és santo, entronizado no meio dos louvores do teu povo. Quando eu louvo a Deus aqui embaixo, eu estou concordando com o que o Espírito tem falado através da eternidade, de geração em geração, da verdade de quem é Deus e de quem eu sou, porque eu só vou saber quem eu sou. Como a Bíblia mesmo diz, será que você não sabe quem você é? Até agora você não entendeu que você é o Espírito Santo habita em você. Que você não precisa falar, vem, visita, Espírito Santo, Espírito vem, vai. Ele não fica indo e voltando não, ele já escolheu habitar em você. Jesus falou, do seu interior vai fluir rios de água viva. A palavra que flui de você vai trazer vida. Jesus disse em João 6,63, olha lá comigo. João 6,63, é muito bom a gente sempre meditar no que Cristo falou, porque Ele é o verbo, totalmente direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Ele não fez nada sem o poder, sem a palavra, sem a pessoa do Espírito Santo. O segredo do ministério de Jesus chama-se Espírito Santo de Deus. O verbo se fez carne, pela palavra Ele criou todas as coisas. E Jesus é essa palavra que criou todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Então, olha só. João 6,63, olha que coisa linda que Jesus fala aqui.
Achou aí? O Espírito é o que vivifica. O que é isso? Vivifica. Esse trem de evangeliquez às vezes atrapalha. O Espírito da vida. É o Espírito que traz vida. Ok. Continua aí. A carne não aproveita para nada. O que é esse negócio de carne? Churrasquinho de domingo? Brincando, não é isso não. Carne são as tendências para tudo que não é de Deus. A ira, a amargura, né? A gritaria, blasfêmia. Depois você pode ler lá, as obras da carne são conhecidas, adultério. Tudo que desagrada ao Senhor. Não aproveita para nada, vai trazer morte para você. Tudo que não vem do sopro, do fôlego, da voz de Deus para você, vai acabar trazendo morte. Mas as palavras, Jesus disse, que eu vos tenho dito, são o quê? Espírito. Então, as palavras não apenas carregam o Espírito, elas são Espírito. E vida. As de Jesus são Espírito e vida. Eu entendo que, então, tem Espírito e morte também. Não tem lá em Provérbios aquele versículo que diz a morte e a vida estão no poder de quem? Da palavra, da voz, do som. O som que você emite vai trazer vida ou morte. Se eu fosse você, pegava o seu celular, colocava assim no bolso um dia só, 24 horas, grava tudo que você fala. Depois você ouve, para você ver se o Espírito Santo pode gerar vida daquilo que sai dos seus lábios. Não para condenar, não. É para que você possa se aproximar mais de Deus. Amém? E eu quero te dar uma chave fácil, tranquila, de você ser cheio do Espírito Santo. Cheio da palavra de Deus. Chama-se louvor. Você quer ser cheio do Espírito? Cheio da palavra? Comece a cantar a palavra. Comece a louvar a Deus. Comece a concordar com o que está escrito aqui. Porque quando a palavra entra, entra o Espírito. E quando o Espírito entra, a alma é curada. Eu já fui curada de depressão na presença de Deus em adoração. Por isso que eu posso testemunhar para você. Eu cheguei chorando, pensando que não tinha mais jeito para mim, ficava só chorava. Aí quando a igreja começou, não era nem a igreja, era um congresso. Quando todo mundo começou a adorar a Deus, a atmosfera mudou. O ambiente me encontrou de uma forma assim que eu falei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Era a presença de Deus, era tão forte, que eu não conseguia nem me mover direito. E eu falei, meu Deus, onde é que eu estava? Que eu estava longe desse ambiente. E naqueles 23 dias, eu cheguei chorando e saí sorrindo. Foi literal, a transformação na presença de Deus, onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E o Espírito Santo está na palavra. Enquanto nós cantamos, nós estamos concordando com a palavra de Deus. Abre lá em Efésios capítulo 5. Então, nós temos a receita, né, de como ser cheios do Espírito de Deus. Se você realmente está buscando o Espírito Santo, se você grudava na equipe de louvor esses dias. Pega o pastor Rafa aí, a galera da equipe aí. Então, vamos fazer um louvor da terceira idade. Cadê a terceira idade? Uhul! Pega uns pandeiros aí, igual Miriam, começa a louvar. Eu quero ver você continuar deprimido. Quero ver, louvar e murmurar ao mesmo tempo. Tem jeito? Se você quiser reclamar, na hora que você quiser reclamar, você canta. Canta. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, louvores
Essa é uma música tão antiga, né? Mas é um louvor que tem, é a palavra cantada. Então, olha lá, 5:18, Efésios, está escrito lá? Não, Efésios 5:18. Vamos lá, olha só, versículo maravilhoso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa não é uma sugestão, é uma ordem, é imperativo. Enchei-vos do Espírito, vírgula, certo? Quando tem uma vírgula, o que significa? O pensamento, termina aí? Não, continua. Então vamos continuar? Como é que eu vou ser cheio do Espírito? Vírgula. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, que nós fizemos aqui já hoje, cantando, salmodiando ao Senhor aonde? No vosso coração. Ponto final? Não, vírgula. Vamos lá. Sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é no seu nome. Pode ficar tranquilo, que Ele vai guardar o seu nome. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você pode ter um cântico novo, você pode ter um momento novo, você pode, a partir de hoje, separar um tempo, nem que seja 1 minuto, para estar com Deus, antes de você sair da sua casa. Fecha os seus olhos e agradece a Deus antes de você sair. Amanhã é segunda-feira. Pelo amor de Deus, não reclama da segunda-feira. Você está vivo. A opção número 2 é pior. Você estaria morto. Você está respirando? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Deus precisa do seu louvor? Ah, Deus é tão, Deus assim, tão ruim que você tem que ficar louvando Ele, porque Ele gosta de receber louvor. O que você acha? A palavra Deus, Elohim, Adonai, significa Senhor. E Elohim significa aquele que subsiste por si mesmo. Sem você, Ele é Deus. Ele é Deus com você ou sem você? Sem louvor ou sem louvor? O seu louvor não altera a essência de Deus. Deus não existe. Ele não precisa provar a existência dele. Ele é. Acreditando ou não, Ele é. Quando as nuvens se interpõem, né, quando está tudo escuro aqui, você pode falar assim, o sol não existe. Então vai lá para o Japão para você ver. Você não está vendo ele aqui, mas ele está brilhando lá. Ele continua existindo, você acreditando ou não, você vendo ou não, você sentindo ou não. Está frio, está quente, não importa. O céu é o trono de Deus, Ele está habitando lá. Então a minha adoração não muda Deus, mas a minha adoração muda a mim. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais semelhante a Ele eu me torno. Por que você precisa ser semelhante a Deus? Para ser todo poderoso? Não, para você ser inteiro, para você ser santo. A palavra santo significa separado do mundo, consagrado para Deus. Para quê, pastor Aldo? Porque Deus quer que você seja exatamente como Ele é. Deus tem amargura dentro dele? Ele quer que você seja assim. Deus tem tristeza dentro dele? Ele quer que você seja assim. Deus tem alegria dentro dele? Yes! Totally! A unção de Jesus, segundo o Salmo 45 e Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, que a unção da alegria é a unção que está sobre Jesus. Sabia que Jesus é alegre? É um dos frutos do Espírito, né? Um dos sinais que Ele habita em você. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, cutuca a pessoa que estava falando assim, você ficava mais alegrinho. Alegra aí, querido. O Espírito Santo escolheu habitar dentro de você. O que mais você precisa? O Espírito de Deus, o próprio fôlego de vida, aquele que muda o caos em algo novo, aquele que transforma a escuridão em luz. Ele escolheu habitar em você. Você é a habitação do Espírito. Você quer mais um motivo para se alegrar? Meu Deus. Então já começa o seu dia glorificando a Deus. A gratidão é uma chave.
né? Você começa agradecendo, aí a gratidão te leva ao espírito de louvor, aí você começa a louvar, de repente você já está adorando, você está num nível mais profundo de intimidade com Deus, e na adoração você tem a revelação da glória de Deus, e aí quando a presença de Deus vem, aí você esquece de todo mundo, você é curado, como eu fui curada da depressão, muitas enfermidades. Hoje eu recebi aqui um testemunho lindo da Cristiane, que está aqui, olha. Fica em pé aí, por favor. Pode contar? Aleluia! A Cristiane, pode sentar. Obrigada. Ela veio num culto na nossa terra, lá na Terra Encantada, no dia que eu estava consagrando o CD Jardim Secreto da Adoração, e eu orei por ela. Bispa Maria Marques estava lá, e ela me chamou e falou assim, Aldinha, ora por ela, porque você tem a unção da cura, e eu tenho mesmo, a unção da cura. E, não sei se vocês sabem, mas eu não podia ter filhos. Fiquei 7 anos, eu e meu esposo, sem conseguir engravidar, né? E, então, eu fui, exatamente o que eu estou mostrando para vocês, é o que eu tenho experimentado de Deus. Não estou jogando teoria falsa, não. Eu vivo isso. Isaías 54 tem uma passagem maravilhosa que diz assim, ô estéril, você que não deu a luz, canta! Canta alto, não é canta fraquinho, tímida, não. Canta como se você já tivesse recebido o milagre. Canta com gratidão no seu coração, como se você já fosse vencedora na área que você está buscando o seu milagre. Não espera receber para cantar. Canta antes, porque isso denota você numa atmosfera mais alta, numa dimensão mais alta de fé. Né? Aí eu comecei a cantar. Peguei os versículos da palavra de Deus para gerar fé no meu coração, peguei os versículos que contava os milagres de Deus desde o início, né? Ali. Canta alegremente. Ó, estéreo. Eu achei interessante, ali pensei que tinha havido um erro na tradução, porque ele fala assim, porque mais são. Eu falei, mas está errado. Tinha que ser mais serão. Ela não tem filho ainda. Mas são os filhos. Aí eu pensei, aí o Espírito Santo me revelou, não, porque você não vive na dimensão aqui, você vive na dimensão do Espírito. O Espírito Santo já viu o que há de ser feito como se já tivesse sido feito. Deus é o Deus no presente, no passado e no futuro. Como eu disse, Ele é. Ele é. Ele não vai passar nunca, então Ele não existe, porque quem existe um dia vai deixar de existir. Ele é, só isso. I am. Eu sou. Então, eu entendi. Para andar na dimensão do Espírito, eu tenho que andar na dimensão da palavra. E Deus já decretou tudo. Jesus já disse, está consumado, na cruz já foi feito. O que você precisa? O que você quer? Fala ao Senhor. Eu comecei a adorar. Aí escrevi uma canção. Dá para tocar aqui um pouquinho ou não? Deixa eu ver se tem som. Tem não? Tem. Opa. Vê se você lembra dessa música. Aí eu escrevi umas 4 páginas só de milagres. Aí nasceu essa música aqui, ó. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Fez brotar, aleluia. O meu Deus é o Deus do restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Amém? Cantar até o fim. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Este é o seu Deus, meu amado. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar,
paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. É o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus É o Deus do impossível e fará o impossível para você. E fará o impossível para você. Esse é o seu Deus. Deus me deu essa música porque eu precisava de uma semente para mudar o ambiente da minha fé. Porque Abraão foi fortalecido na sua fé dando glória a Deus. O louvor é a atmosfera que amplia a sua fé. Então comecei a cantar isso. E graças a Deus, vocês viram o resultado, né? 2 filhos lindos, maravilhosos. Giovanna Alissa e Nicholas Robert. E nesse dia eu estava, então, todo mundo sabe desse meu testemunho, eu orei por ela. E a Cristiane também não podia ter filhos, não é verdade? Já tinha tentado de tudo. Tinha acabado de fazer uma cirurgia, não podia, não tinha jeito, o negócio era... Eu orei por ela. Gente, hoje ela veio me dar o testemunho aqui. Na verdade, eu consagrei a Rebequinha, né? Lá na Terra Encantada ainda, que foi resultado também do nosso Deus do impossível. Hoje eu tirei uma foto com ela, já está com quantos anos mesmo? 13 anos. Aleluia! Aqui ela, levanta aí. A filha do Deus do impossível, ó. Se você quiser saber mais detalhes do testemunho, pergunta para ela. É muito impactante, não tem jeito, assim, só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Nasceu. E é para a glória do Senhor, né? É para a glória do Senhor. A sua vida expressa quem é Jesus, quem é Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está entrando como igreja num novo nível, numa nova dimensão. Colossenses diz assim, se você está em Cristo, não é outra passagem, essa aí é Coríntios. Pensa nas coisas do alto, onde Ele está. Desculpa, queridos, não foi truque não, né? Foi bonitinho, foi bonitinho. Que bom que vocês sabem. Você é nova criatura, ou seja, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Eu expliquei isso hoje de manhã. A minha filha está trabalhando lá em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Ela já se formou na faculdade, está lá estudando. Não sei se vocês sabem, mas a gente mora lá, né? Estou aqui só hoje, amanhã já vou voltar para casa. Logo eu volto, viu? Viu, Rafa? Vamos continuar aqui, de geração em geração, proclamando os louvores do Senhor. Então, eu vivo saindo pela tangente, né? Desculpa, gente, que eu estou animada, estou tão alegre de estar aqui hoje. Meu Deus! O que eu estava falando mesmo? Pensa nas coisas do alto, é isso aí. Então, a Giovana está lá em Washington, lá tem um monte de embaixada de outros países, né? Sabe o que acontece? Aquelas embaixadas dos outros países, os Estados Unidos não têm jurisdição sobre elas. Não tem poder nenhum. Apesar daquelas casas estarem construídas em território americano, quem governa a embaixada brasileira lá não é os Estados Unidos, é o Brasil mesmo. Lá dentro dos Estados Unidos não manda. Quem manda é o Brasil, porque aquele território é brasileiro, está nos Estados Unidos, mas não é dos Estados Unidos. Assim é você. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Quem tem jurisdição sobre você, quem tem autoridade sobre você, é o Espírito Santo de Deus, porque você é propriedade exclusiva de Deus. O inimigo não vai entrar na sua casa, não vai roubar a identidade dos seus filhos, porque o sangue do Cordeiro determina a sua identidade. Seu DNA é o sangue, a glória de Deus habita na sua casa. E você precisa tomar posse disso, para que você entre nesse novo nível. Através do Espírito Santo você vai governar os seus caos, os seus desafios, porque o Espírito da grandeza de Deus que habita em você, muitas vezes exige mesmo um caos para se manifestar. E essa crise não é para te destruir, é para que você mostre qual é o Espírito que está dentro de você.
que você fala determina o seu destino. Começa a ouvir o que o Espírito fala sobre você. Como é que eu sei que o que o Espírito fala sobre mim? É o que está registrado aqui. Por isso que é importante você decorar. Você cantar o que a palavra canta. Porque o inimigo não resiste. Ele não pode resistir à ordem, o decreto do rei de toda a glória. A adoração estabelece governo de Deus, estabelece o trono de Deus. Onde o trono de Deus está estabelecido, não tem resistência que possa permanecer na presença daquele que está assentado no trono. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Eu quero que Deus coloque um cântico novo nos seus lábios. Um hino de louvor ao Senhor. Salmo 40 diz isso: esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me colocou, me tirou do poço de lama, de perdição. Colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Não deixe a sua casa ficar cheia de pensamentos que o Espírito Santo não ia hospedar na sua casa. Ouça a voz de Deus. Meu esposo até escreveu um livro aqui, ó. Se você quiser depois mergulhar um pouquinho mais sobre isso. A voz do seu destino. A voz que você ouve determina o seu destino. Como é que você vai trocar essas vozes malignas de fraqueza, de autocomiseração, de dúvida, pela voz de Deus? Comece a cantar um cântico. Por mais simples que seja, se você não sabe cantar nada, canta o nome de Jesus. Ou então pega meu CD e toca. Está lá no Spotify, está lá no iTunes, no YouTube. Meu canal do YouTube tem as músicas tudo de graça, não cobro nada. Estou gravando um CD novo. Estou orando para Deus me dar ajuda para poder fazer não apenas o CD, mas o DVD também. Porque para mim, o mais importante é que você conheça o Deus que eu conheço. Que você tenha uma experiência com Ele. Porque o que transforma você não é informação, não. É revelação. E revelação só vem pela experiência. Experimenta Deus. A Bíblia diz: prova e vê que o Senhor é bom. Experimenta. Ele é bom. Ele te ama. Obrigado, Senhor. Comece apenas a agradecer a Deus. Porque você está vivo. Que você tem a chance hoje de entregar a sua vida para Jesus. Se você não fez isso ainda, faz essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu faço uma aliança contigo hoje. Eu quero fazer o que a sua palavra diz, Senhor. Eu tenho andado cansada, sobrecarregada. Às vezes eu penso em desistir. Eu falo coisas que eu não quero falar. Eu penso coisas que eu não quero pensar. Mas hoje eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Eu quero entregar toda a minha vida. Seja o Senhor da minha história. Ó Espírito Santo, habita em mim. Habita em mim. Eu não quero que o Senhor me visite de vez em quando. Eu quero que o Senhor me tome completamente. Porque a vida está em Ti. Eu recebo do Teu amor nessa noite. Oh Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Aquele que te ama está sentado no trono. Você pode confiar nele. Ele é aquele que governa e que mantém o universo funcionando. Se ele pode governar o universo, ele pode governar a sua vida também. Você pode confiar nele. Obrigado, Senhor. Pôs um cântico novo nos meus lábios. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão, confiarão no Senhor. Confia nele. Seja cheio do Espírito, falando louvores, falando louvores, falando louvores. Louve. Volta para o seu lugar de louvor, de adoração. Separa um tempinho para cantar. Você não precisa cantar perfeito, não. Você só precisa cantar de todo o coração. Porque Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Você quer? Você quer? Quem quer fazer isso hoje? Levante a sua mão bem alto. Fala: Senhor, eu creio. Você vai entrar nessa atmosfera de milagres. Eu estou vendo isso. Essa igreja vai experimentar um nível muito alto.
muito alto, porque eu tenho visto sede aqui, sede e fome da presença e da palavra de Deus. O Espírito Santo se alegra disso. Ele está já liberando águas que fluem aqui do trono de Deus, que flui da presença e vai lavando a sua alma, vai lavando a sua mente, porque você é objeto do amor de Deus. Ele te ama. Ele te ama e Ele sopra sobre ti um espírito de adoração. Um espírito de adoração que traz o trono de Deus, que muda a atmosfera, que muda a sua história. Aleluia! Escolhi adorar. Aleluia! Ah, achei isso aí melhor, hein? É uma canção nova. Canta comigo, aquele que me ama. Aquele que me ama é o Rei. Está sentado no trono, o Rei de toda a glória. Aquele que me ama é Rei do universo. Oh, Jesus, tu és aquele que me ama, é o Rei de toda a glória, aquele que me ama, é o Rei do universo. Este é o Rei, Rei de toda a glória, aquele que me ama, o Rei do universo, aquele que me ama, é o Rei. Obrigado, Senhor Jesus. Aquele que me ama é o Rei do universo. Você pode confiar a sua vida para Ele. Aquele que me ama é o Rei de toda a glória. Sua vida por mim, Jesus, tu és o Rei que governa o universo, aquele que me ama está sentado no trono, é o Rei do universo. Deixa eu só fazer uma oração final aqui, mas eu queria que você que está fazendo essa aliança com Jesus hoje, venha aqui à frente. Mas é rápido, vem voando, vem correndo. Só para nós selarmos essa decisão hoje. Vem aqui. Você que está renovando a sua aliança. Você que está voltando para o seu lugar de adoração. Para o seu lugar de louvor. Você quer fazer uma aliança com Deus. Que você vai guardar os seus lábios. Que você vai deixar o Espírito Santo falar através de você. Você vai profetizar vida onde não tem vida. Você vai cantar louvores no lugar da sua murmuração. Você vai se vestir de louvor no lugar da sua depressão. Em nome de Jesus. Vem aqui, eu quero orar. Aleluia. Pela última vez, cante. Aquele que me ama. Oh, renova a sua aliança com Ele. Rei de toda a glória. Aquele que me ama é o Rei Jesus. Jesus Cristo, tu és aquele. Jesus Cristo poderoso.
Jesus. Aleluia, aleluia. O Rei do Universo. Hoje é um dia novo, um novo começo, um novo começo, um novo tempo na sua vida. Receba no nome do Senhor. Receba, filha amada, receba unção nova, cântico novo nos seus lábios, um tempo novo na sua história. Amada, amado do Pai, Ele já te perdoou, Ele já te amou. Amada, amado, receba a unção de Deus, receba o toque do amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus, obrigado. Obrigado pela tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado porque o Rei do Universo está aqui nesse lugar. Obrigado porque o Rei de toda a glória está aqui em nosso meio. E o Rei de toda a glória resolveu um dia se inclinar, Deus, em nosso favor. Inclinar para ouvir a oração do seu povo. Inclinou-se para ouvir realmente os conflitos, as crises do nosso coração. Ah, meu querido, hoje é dia de você sair daqui renovado pela unção, pela presença de Deus. Levanta suas mãos onde que você está. Eu queria abençoar a sua vida. Debaixo dessa palavra, realmente profetizar um tempo de mudança na sua vida, um tempo de mudança na nossa igreja, um tempo de transformação. Comece a se apropriar das promessas de Deus para a sua vida aí. Comece a aumentar o nível da sua fé. Comece a receber algo novo vindo dos céus aí para ti, para você, para sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, para aqueles que precisam, para os necessitados, para os carentes, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, obrigado pela tua presença, obrigado por esse banquete que temos aqui na tua casa. Obrigado por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana, o inimigo não pode te ver, o inimigo não pode te tocar, porque você está coberto pelo sangue de Jesus, porque você é um adorador, e nada pode calar a sua voz, em nome de Jesus. Ah, essa semana você vai ter uma semana de muita paz, uma semana de milagres, em nome de Jesus, e porque você tem semeado na presença do Senhor, o Senhor vai te dar uma colheita sobrenatural. Como é que vai ser a sua colheita? Quem ama? Quem ama traz mais um. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dá um abraço em quem está aí perto de você, bem apertado, e fala assim: te aguardo aqui na semana que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.